Muito obrigado a Hunter Killer por patrocinar este vídeo. Todos nós já estivemos lá. Há um frio no ar lá fora e se agasalhar em frente a uma fogueira outonal soa encantador. Acomodado no sofá, você pondera sobre o tema da sua próxima aventura caseira. Após finalizar todos os documentários de crimes reais e programas de mistério, qual o próximo passo? Bem, que tal um jogo interativo de mistério de assassinato baseado em assinatura entregue diretamente à sua porta, que te coloca em uma cena de crime onde você é o detetive? Hunter Killer transforma seu programa favorito de crime ou thriller de mistério em uma experiência interativa, onde você decifra pistas, códigos e cifras na sua jornada investigativa. Sozinho ou em equipe, nenhuma noite em casa é completa sem um mistério de assassinato que mantém todos em alerta na busca pelo assassino. Mesmo que a festa seja digital, entre no Zoom e investigue sua biblioteca de arquivos de casos fornecidos em cada caixa de assinatura. Para mais detalhes, clique no link abaixo. Se quiser aprender mais sobre Hunter Killer, uma narrativa inigualável no meio do crime verdadeiro. Por apenas o preço de uma ida ao cinema, você pode dispensar a babá e ficar em casa para a experiência de detetive que sempre sonhou. Aqui na CCD, apreciamos especialmente os aspectos comunitários do Hunter Killer. Mais de 100 mil fãs se uniram para formar um coletivo online energético e livre de spoilers para discutir aqueles casos que você mal consegue imaginar. E nós não estamos sozinhos nessa. Ou apenas sair para conversar sobre crimes reais. Para integrar a comunidade exclusiva de investigação de crimes, acesse hunterkiller.com Code Case Detective e use o código CCD para ter 20% de desconto na primeira caixa. Novamente, use o CCD para obter um desconto de 20% e mostrar seu apoio ao canal. O seu incrível apoio torna tudo o que fazemos aqui possível. Pegue uma garrafa de vinho e uma lupa e venha se divertir conosco. Venha conosco caçar um assassino. Arkansas, o estado americano que abriga mais de 3 milhões de pessoas, parece quase utópico em suas fotos, que claramente exibem algumas das paisagens mais belas que a América tem a oferecer. Cheio de montanhas deslumbrantes, rios cintilantes e belas fontes termais, suas trilhas para caminhadas são o sonho de um amante da natureza. Mas como qualquer local aparentemente perfeito, ele tem seu lado sombrio. No episódio de hoje de Detetive Caso Frio, vamos examinar 2 dos casos criminais não resolvidos mais famosos do Arkansas. Morgan Nick. Nascida em 12 de setembro de 1988, Morgan Nick era uma menina brilhante, calorosa e amorosa, oriunda de Ozark, no Arkansas. Seus pais a descreviam como uma menina tímida e quieta que amava gatos. E em 1995, ela adotou seu primeiro gatinho do abrigo local, a quem ela chamou de Emily. A dupla era inseparável, com Emily até dormindo à noite ao lado de sua dona de 6 anos. A mais velha de 3 filhos, Morgan tornou-se uma membro ativa das escoteiras, apreciando particularmente várias atividades internas. Ela não tinha certeza do que iria fazer quando crescesse, oscilando frequentemente entre ser uma artista de circo e uma médica, ou talvez, como ela frequentemente considerava, até mesmo ambos. Ninguém poderia prever que a pequena Morgan Nick seria uma criança do sexo feminino. Não conseguiria realizar esses sonhos. Às 21h na noite de 9 de junho de 1995, Morgan e sua mãe, Colleen, assistiram a um jogo de beisebol da Liga Infantil em Alma, depois que um amigo da família as convidou. Próximo ao fim do jogo, às 22h30, a garota de 6 anos ficou agitada. Quando seus amigos convidaram ela para pegar vagalumes, ela perguntou à mãe, que negou. Mas Colleen acabou cedendo, olhando frequentemente para verificar as crianças, e ela disse que, 15 minutos depois, às 22h45, o jogo terminou. Colleen avistou as 2 crianças que estavam brincando com Morgan, mas não a própria menina. As crianças disseram que ela estava esvaziando a areia dos sapatos perto do carro da Colleen, um Nissan Stanza. Essa foi a última vez que Morgan foi vista viva, pois quando sua mãe se aproximou do carro, ela descobriu que sua filha estava desaparecida. Assustada,
Colin consultou os treinadores locais e outras crianças. Lembraram de um homem assustador que observava-os mais cedo com uma caminhonete vermelha. Disseram que ele conversou com Morgan antes. O carro foi visto saindo quando a criança de 6 anos foi vista pela última vez. A polícia iniciou uma grande caçada ao homem pelo desaparecimento da menina ao chegar ao local. Cerca de 300 pessoas estavam presentes no jogo da Little League, o que ajudou a fornecer à polícia várias testemunhas, algumas que viram o homem e algumas que viram Morgan no carro de sua mãe. As crianças disseram às autoridades que o homem não identificado havia falado com todas elas e feito perguntas, mas a natureza dessa conversa nunca foi divulgada ao público. O FBI rapidamente se envolveu no caso, fornecendo recursos e pessoal para o Departamento de Polícia de Alma. Um esboço e descrição do homem desconhecido foram divulgados. Em 1995, ele tinha entre 23 e 38 anos, média 1,83 empre, e pesava 82 quilos. Ele estava usando shorts de denim azul, sem camisa ou sapatos, e tinha cabelo preto ou grisalho. Também foi notado que ele tinha, citando, um sotaque caipira, cabelo penteado para trás que poderia possivelmente ter sido encaracolado, com um bigode, 3 ou 4 dias de crescimento de barba e um peito peludo. Seu carro foi descrito como uma caminhonete vermelha velha e desbotada, com uma capota de acampamento branca e danos traseiros no lado do passageiro. Acredita-se que tinha placas do Arkansas. Seu esboço composto resultou em mais de 4.000 dicas. Acredita-se que o sumiço de Morgan esteja ligado a outras 2 tentativas de rapto no mesmo período. Na manhã de 9 de junho, uma criança de 4 anos foi puxada para dentro de um caminhão fora de uma lavanderia, mas sua mãe conseguiu recuperá-la. Então, em 10 de junho, uma criança de 9 anos foi forçada a entrar no banheiro masculino de uma loja de conveniência em Fort Smith, a 16 quilômetros de distância. Felizmente, a menina conseguiu escapar. Em ambos os casos, o suposto sequestrador e seu veículo foram ditos semelhantes ao caso de Morgan. Felizmente, a polícia não ficou sem pistas, e houve inúmeras aparições de Morgan em todo o Zell. No entanto, as autoridades policiais não tiveram sorte em localizar a jovem ou identificar seu sequestrador. Mesmo 2 décadas depois, o caso de Morgan continua a receber dicas regularmente, algo que a polícia de Armour observou ser raro em casos mais antigos. Em 5 de janeiro de 2002, a polícia recebeu uma dica tão específica que sentiu que precisava investigar. Indicava que Morgan estava enterrado em uma área de terra privada em Boonville. Eles também usaram um cão na busca, mas quando terminou às 9h30, a polícia decidiu não retornar, não tendo recuperado nada do local. Então, em novembro de 2010, investigadores federais vasculharam uma casa vazia em Spiro, Oklahoma, em busca de evidências de DNA que pudessem mostrar que Morgan esteve uma vez dentro da casa. No mês seguinte, eles retornaram a este local para realizar uma nova busca após receberem uma dica. Cães cadáver alertaram-os sobre um poço na propriedade, que era o centro da investigação. Mas nenhuma evidência da presença de Morgan foi encontrada, e a busca foi eventualmente encerrada. Então, em agosto de 2012, 2 criminosos previamente condenados, Tonya Smith e James Monhart, foram presos por fraude de computador após tentarem utilizar a identidade da criança de 6 anos. No entanto, acredita-se que eles não tinham nenhuma conexão com o caso. A última atualização do caso Morgan foi em 2017, quando uma propriedade foi revistada à procura dela. A propriedade era de um homem suspeito desde o começo do desaparecimento. Informações indicam que ele está preso por motivos não relacionados e se nega a falar. Ele evita falar sobre a garota desaparecida. Se Morgan ainda estiver viva, ela teria 32 anos. Está sendo produzida uma série documental sobre seu desaparecimento. Os pais dela continuam a esperar que um dia ela voltará para casa. Qualquer pessoa com qualquer informação pertinente ao desaparecimento de Morgan pode ligar para a Alma PD no 479-632-3333 Don Henry e Kevin Ives. Em 23 de agosto de 1987, aproximadamente às 4 da manhã, o engenheiro a bordo de uma locomotiva Union Pacific de 75 vagões a caminho de Little Rock, Arkansas, avistou 2 corpos, imóveis, deitados nos trilhos. A buzina tocou, porém os corpos não se moveram. O trem estava se movendo a mais de 80 km por hora, e embora o freio de emergência tenha sido usado,
Não havia saída. Ele poderia evitar atingir os corpos a tempo. Às 4h40 da manhã, o departamento de polícia local chegou à cena horrenda. Os corpos foram logo identificados como sendo do Don Henry, de 16 anos, e do Kevin Ives, de 17 anos. A dupla era popular e melhores amigos no último ano do ensino médio na escola Bryant. Saíram para caçar naquela noite. Uma tocha e um rifle foram encontrados com os corpos. Acredita-se que eles estavam envolvidos no método de caça ao holofote, que envolve a polícia. Envolve cegar a presa antes de disparar. Curiosamente, muitas das testemunhas a bordo do trem afirmaram que os meninos estavam parcialmente cobertos com uma lona verde, mas a polícia nunca encontrou vestígios dela na cena. O engenheiro do trem disse ter avisado as autoridades sobre a lona, mas eles contestaram essa afirmação. Isso foi apenas o começo de uma longa lista de discrepâncias no que é amplamente considerado uma investigação mal conduzida pelo Departamento de Xerife do Condado de Saline. O Estado, um médico legista, um homem chamado Dr. Malik, determinou as mortes de Kevin e Don como um acidente que provavelmente ocorreu porque eles haviam consumido muita maconha. Ele afirmou que eles haviam fumado o equivalente a 20 cigarros de maconha e depois adormeceram nos trilhos. No entanto, os pais de ambos os meninos não estavam convencidos, achando difícil acreditar que eles se deitariam lado a lado na mesma posição ou que poderiam simplesmente dormir ao som de um trem e sua buzina. Contrataram um investigador particular para pesquisas, mas encontrou resistência ao tentar entender o ocorrido. Curiosamente, o PI descobriu que o hospital onde os meninos foram levados não registrou sua presença e a equipe do Dr. Malik o acusou anteriormente de falsificar registros de autópsia. Ele também encontrou notas dos socorristas que chegaram ao local naquela noite, que descreviam como o sangue dos dois meninos parecia estar sem oxigênio, o que levantou questões sobre se eles já estavam mortos quando o trem atingiu. Em março de 88, o Dr. James Garrett, de San Antonio, deu uma segunda opinião, cético quanto aos primeiros resultados. Ele afirmou que a única maneira confiável de testar drogas era por meio da espectrometria de massa, um processo que não foi realizado pelo Dr. Malik durante a autópsia inicial. O xerife do condado de Saline, na época, um homem chamado James Steed Jr., afirmou que não havia evidências que sugerissem que a morte dos meninos tinha sido algo além de um acidente. Em uma carta que foi publicada no Benton Courier, Linda Ives, a mãe de Kevin, criticou fortemente o departamento do xerife pela maneira como conduziram a investigação. Em resposta a isso, em fevereiro de 1988, o xerife Steed fez um acordo com Dan Harmon, o advogado que representava os pais de Kevin e Don. Se os pais retirassem suas críticas ao departamento do xerife, eles garantiriam que uma investigação adequada fosse iniciada sobre as mortes dos meninos. A segunda autópsia foi realizada pelo médico legista da Geórgia, Dr. Joseph Burton. Ele encontrou o equivalente a entre 1 e 3 cigarros de maconha nos sistemas dos meninos combinados, muito longe da estimativa inicial do Dr. Malik, de cerca de 20. A camisa de Don tinha marcas de facadas nas costas e o crânio de Kevin parecia esmagado, possivelmente pela coronha do seu rifle. Como resultado, o grande júri decidiu as mortes como homicídio definitivo. Mas apesar disso, o xerife Steed recusou-se a investir dinheiro na investigação. Descobriu-se também que ele mentiu sobre o destino das roupas dos meninos para testes. Deveria ter sido enviada ao FBI, mas foi ao Laboratório de Crimes do estado de Arkansas. Não foi surpresa para ninguém que, após seu péssimo gerenciamento do caso, James Steed Jr. não foi reeleito para xerife. Nos dias seguintes a essa derrota, um dos informantes de Dan Harmon, que foi solicitado por Harmon para tirar fotografias aéreas da cena, foi assassinado. Este foi apenas um em uma longa série de assassinatos possivelmente conectados ao caso. 4 homens convocados para depor perante o grande júri foram encontrados mortos, por assassinato ou acidentes suspeitos, e outro desapareceu. Pelo menos 3 desses homens tinham ligações com o submundo das drogas de Arkansas. Devido à investigação mal conduzida, não há muitos suspeitos no caso de Kevin Ives e Don Henry. Uma semana antes do par falecer, um homem vestindo uniforme militar foi visto não muito longe dos trilhos do trem. Quando um policial se aproximou dele, o homem abriu fogo antes de desaparecer na noite. Na noite em que os meninos foram achados nos trilhos, um homem parecido e com roupas semelhantes foi visto perto. Este homem nunca foi identificado e é desconhecido se ele tem alguma conexão com o caso.
Havia uma testemunha local, que veio a público com informações possivelmente pertinentes ao caso. Na noite do crime, a testemunha presenciou 2 policiais agredindo 2 meninos até a inconsciência num estacionamento, antes de jogá-los em uma caminhonete e ir embora. Não se sabe se esses meninos eram Don e Kevin, ou se eles tinham alguma conexão com o caso. Linda Ives, mãe de Kevin, que tem sido extremamente franca durante a investigação, afirmou acreditar que as mortes estão ligadas ao tráfico de drogas. Essa teoria envolve os meninos tropeçando em uma entrega de drogas de um avião, sugerindo que os meninos foram mortos por terem se deparado com algo que não deveriam. Um promotor chamado Richard Garrett, que exumou os corpos para uma segunda autópsia, suspeitou que essa teoria fosse verdadeira. Ele afirmou que havia muito tráfico de drogas através da cidade de Bryant, que está conectada a vários outros estados. Ele também declarou sua crença de que uma ocultação policial ocorreu em relação ao caso de Kevin e Don. Então, em 25 de junho de 1984, 2 jovens em Ogden, Oklahoma, também foram atropelados por um trem. Billy Don Heinlein, 21, e Dennis Decker, 26, foram encontrados deitados lado a lado nos trilhos. Embora houvesse uma pequena quantidade de álcool em seus sistemas, não era nem de perto o suficiente para fazê-los desmaiar. Também foi determinado que suas mortes foram um acidente. Um mês depois, um laboratório de metanfetamina foi encontrado a cerca de 2,5 km de onde os corpos foram localizados. Embora este caso tenha sido eventualmente reaberto, nenhuma evidência de qualquer jogo sujo foi encontrada, e a conclusão oficial permanece que eles adormeceram nos trilhos. Embora este caso possa não ter nada a ver com o de Henry e Don, ele compartilha semelhanças assustadoras mesmo assim. Em 1994, um vídeo chamado Clinton Chronicles foi lançado, ligando Bill Clinton a vários crimes, incluindo as mortes de Kevin e Don. O filme impulsionou teorias da conspiração, que envolviam Clinton supostamente usando o aeroporto municipal Intermountain de Mena para contrabandear drogas, armas e dinheiro da América Central. 2 anos depois, em 1996, Linda Ives participou de um filme chamado Obstrução da Justiça, que detalhava a investigação atrapalhada e o encobrimento de um suposto tráfico de drogas no condado de Saline. O vídeo mencionou algumas pessoas possivelmente envolvidas neste suposto ocultamento. Em 1997, um ano depois, Dan Harmon foi condenado por extorsão, conspiração e posse de drogas, com intenção de distribuir, e foi condenado a 11 anos de prisão. Tragicamente, nos últimos anos, as coisas não melhoraram para Linda ou os outros membros da família de Don e Kevin. Em 2016, Linda processou autoridades locais, estaduais e federais por violar a Lei de Liberdade de Informação. Ela os acusou de se recusarem a atender aos pedidos de registro que ela havia feito em relação ao caso do menino, e acrescentou que os documentos que lhe foram entregues estavam tão fortemente censurados que ela não conseguia entender. No entanto, seu caso foi arquivado em 2019. O desenvolvimento mais recente ocorreu em 2018 quando um ex-lutador profissional, chamado Billy Jack Haynes, veio a público para dizer que havia testemunhado as execuções. Ele afirmou que Don e Kevin foram mortos após tropeçarem em um negócio de drogas envolvendo policiais corruptos e políticos de alto nível do Zetaslewa, acrescentando que ele já esteve envolvido em uma rede de contrabando de cocaína que remontava ao cartel de Medellín. De acordo com Haynes, ele estava lá para fornecer músculo durante uma entrega de drogas. E embora negue ter qualquer parte nas execuções em si, ele diz que ajudou a mover e descartar os corpos. Várias das pessoas nomeadas em sua confissão foram assassinadas ou condenadas por acusações de drogas. Embora essa conta tenha dado esperança a alguns, muitos consideram a confissão de Haynes como não confiável. O ex-lutador é notório por se inserir em situações e propagar teorias da conspiração. Ele afirmou em várias ocasiões que sabia a verdade por trás de outras mortes, incluindo a de James Michael Frank, um juiz e diretor do Departamento de Correções do Novo México que foi assassinado em 1989. Como resultado, muitas pessoas não consideram Haynes uma testemunha confiável. Embora o caso tenha sido exibido no conhecido programa de TV, Mistérios Não Resolvidos em 1988, e embora um livro tenha sido escrito sobre ele por uma jornalista investigativa chamada Mara Leverett, as mortes de John e Kevin caíram em grande parte no esquecimento público. Até hoje, suas famílias ainda buscam justiça, e os assassinatos de Don Henry e Kevin Ives permanecem sem solução. E aí estão os fatos. Por favor,
Deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se quiser mais conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.